gostaria de ministrar para a igreja esta noite. Espero que a igreja esta noite possa ser edificada por meio dela, que está lá em João, Evangelho de Jesus, segundo João, capítulo 6, versículo 30. Vamos abrir a partir do versículo 31. 31. Que diz o seguinte: nossos pais comeram o maná no deserto, como está escrito, deu-lhes a comer pão do céu. Replicou-lhes Jesus: em verdade vos digo, não foi Moisés quem vos deu o pão do céu. O verdadeiro pão do céu é meu Pai que vos dá. Porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo. Então lhes disseram: Senhor, dai-nos sempre deste pão. Declarou-lhes, pois, Jesus: eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Senhor, nós agradecemos o Senhor por Tua palavra. Agradecemos ao Senhor porque o Senhor se revelou nela. Agradeço pela voz de Jesus nesta palavra, em que Ele diz que eu sou o pão da vida. E que esta mensagem, esta noite, possa soar em nossos corações algo que venha gerar vida em nós. É assim que eu oro, em nome de Jesus. Amém e amém. Jesus, o pão da vida. É o título, da mensagem. Jesus, não um remédio para as crises, mas o pão de cada dia. Essa é a referência de João, capítulo 6, verso 32, 35, em que ele declara: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e que quem crer em mim nunca terá sede. Isso é interessante, irmãos, isso traz reflexões para nós. Porque tudo que Jesus mencionou, tudo que Jesus falou foi para ensinar o seu povo quem ele era. Jesus é algo que muitas vezes, se a gente não lê por ler, a gente não consegue entender a sua pessoa e nem a sua obra. A gente tem que parar e analisar as palavras de Jesus. Jesus declarou que ele era a porta, que ele era a água, que ele era o pão, que ele era o pastor. Jesus sempre quis dizer algo simples, mas de certa forma muito profundo. E nós precisamos compreender. O remédio, ele é procurado quando estamos doentes. A água é procurada quando temos sede. O alimento é necessário diariamente para sustentar a vida. E muitas vezes, porém, podemos desenvolver uma relação com Jesus semelhante de quem procura um remédio. Percebe-se que, muitas vezes, quando nós estamos em crises, oramos. Quando os problemas aparecem, o buscamos. Quando precisamos de uma porta aberta, corremos para Ele. Mas uma das coisas que Jesus quis dizer aqui nesse texto, que Ele não veio apenas para ser o nosso socorro nas emergências. Jesus é o pão da vida. Muitas vezes nós semelhamos algo diferente à nossa relação com Jesus. O pão não é algo que consumimos uma vez e depois nunca mais precisamos. O pão aqui representa aquilo que sustenta continuamente. Jesus, eu imagino que ele declarou o pão. Você sabe por quê? Porque o pão era o principal alimento de Israel naquele tempo.
Eu imagino que nós hoje, nós acostumamos ao nosso alimento comum é comer arroz com feijão, correto? E a gente come todo dia. E quando falta no nosso prato um arroz com feijão, faz falta. A gente sente, a gente fica meio perdido. De certa forma, o nosso corpo sente. E foi mais ou menos isso que Jesus quis dizer. Gente, eu sou o pão de vocês. Ele poderia até falar, eu imagino, gente, eu sou o arroz e o feijão de vocês. Vocês necessitam disso todo dia. Era exatamente isso que Jesus estava declarando. E mediante essa situação toda, eu pergunto para vocês, algo que Jesus se declara dizendo que era o pão. Eu sou o pão de cada dia. Aí eu perguntei para mim mesmo, será que eu procuro Jesus apenas quando eu preciso? Ou verdadeiramente Jesus é a fonte da qual eu dependo dele todos os dias? Isso é algo para a gente refletir, meus irmãos. Será que eu corro para ele? Será que eu vou atrás dele só quando eu estou precisando? Ou o meu padrão de vida, o meu estilo de vida, o meu cotidiano, será que eu o busco, independentemente das circunstâncias? Particularmente, queridos, hoje estamos vivendo um período muito difícil, espiritualmente falando. Pelo menos eu tenho isso dentro de mim. E isso é uma forma convicta. Eu, sinceramente, eu fico me perguntando qual o caminho que a igreja está caminhando, está indo. No aspecto espiritual. Eu me preocupo com essa situação. Por quê? Porque não é normal, dentro das igrejas, separações, divórcio. Não é normal pessoas que fazem parte de uma vida cristã passar por situações em que o mundo passa. Não é normal hoje vivermos em pecado. Não é normal hoje nós querermos um pé no mundo, outro pé no reino, no evangelho. É essa crise que vem rondando a minha mente, o meu coração nos dias atuais. E eu percebo que essa situação não é vivenciada apenas nos nossos dias. Isso sempre aconteceu, mas eu imagino que a volta de Jesus está próxima. E essa volta de Jesus, ele vai voltar por uma igreja que é santificada. Uma igreja que vive os padrões do evangelho. Uma igreja que verdadeiramente depende do pão. Que se alimenta desse pão, que busca o pão. Que é a pessoa de Jesus. Portanto, queridos, quem procura Jesus somente quando precisa de um milagre, conhece sim o poder de Cristo. Sim, porque Jesus, ele restaura, ele cura. Ele restaura casamento, quem crê? Eu creio. Ele cura gente enferma, ele cura gente, muitas pessoas que estão em crises, pessoas que têm traumas. Mas quem aprende a viver diariamente de Cristo, conhece a suficiência de Cristo. O que significa isso, meus irmãos? Aquele que chega nesse patamar de ter a suficiência de Cristo dentro dele, não passa por crise. Não tem problema com pecado. Não tem problema dentro do lar. Você já reparou que, quando eu me converti, separações eram um escândalo dentro da igreja? Vocês são dessa época, sim ou não? Muitos são. E você já reparou que hoje parece que é uma coisa comum? Hoje parece que é comum, irmão. Hoje as pessoas largam casa com outros e falam, é tudo certo. Meu irmão, que evangelho é esse? Aí eu percebo que tem muita gente que faz parte do evangelho de Cristo, está longe do pão, não está se alimentando desse pão. Aí, de repente, quando essas coisas acontecem, né? Essas coisas do mundo, essas coisas que trazem perdas, causam dores, corre para Cristo. E ainda assim, Cristo
tem a sua graça de dar novas chances. Essa é a característica de Cristo. Mas aqui, meus irmãos, em você buscar o milagre do Senhor para sentir o poder de Cristo, ou então viver diariamente de Cristo e conhecer a sua suficiência, tem uma diferença enorme. Tem uma diferença enorme. Hoje, uma multidão de gente tem procurado a igreja, se manifestado buscando a Cristo, para resolver os seus problemas, meus irmãos. Hoje as pessoas estão querendo buscar as bênçãos de Deus, em vez de buscar o abençoador. Está invertido. Está uma coisa assim esquisita. Não está direcionado no caminho certo. Jesus estava orientando os seus discípulos a isso. Quando Jesus declarou que ele era o pão da vida, é porque momentos antes desta realidade, desta verdade que ele disse aos seus discípulos, uma multidão estava com fome e com sede no deserto. João Batista havia morrido. Jesus estava triste. Jesus estava passando por um problema ali na sua humanidade, porque afinal de contas ele perdeu seu primo. Ele pegou os seus discípulos para ir para um deserto, para descansar, e de repente, para orar, para descansar, para ter um alívio. E de repente uma multidão foi atrás de Cristo. E o que Cristo fez ali? Multiplicou certos pães e certos peixes. E ali aquele povo se alimentou. A Bíblia fala que houve uma abundância ali, eles se fartaram. Mas horas depois, o que essas pessoas fizeram? Senhor, quero mais pão. Estou com fome. Eu quero comer mais. Aí onde Jesus disse, espera aí, gente. Jesus, ele usou essa metáfora para ensinar os seus discípulos, dizendo, eu sou o pão da vida. Mediante toda essa situação, irmãos, numa vida cristã, não é normal eu passar por crises, vícios, problemas conjugais, aceitar a minha natureza forte, aceitar coisas que estão acontecendo na igreja, tais como comércio, manipulação de evangelho. Não é normal aceitarmos isso. Nós precisamos desvendar os olhos dos nossos corações e perceber que tipo de caminho eu estou caminhando. Que tipo de o evangelho está enraizado no meu coração. Jesus, ele nos direciona aqui para olharmos para nós mesmos. E analisarmos. Será que eu estou comendo o pão? Será que eu estou me alimentando deste pão? Ou será que eu estou me alimentando de manjares do mundo? Para depois, esses manjares do mundo fazer um estrago dentro do meu organismo e vir esse pão para me sarar. A gente não precisa ser estragado não, meu irmão. A gente só precisa inverter as coisas. Buscais, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E as outras coisas vos serão acrescentadas. Jesus disse nesse versículo, num contexto em que ele fala sobre a questão da ansiedade. As pessoas hoje estão morrendo, irmãos. Estão doentes por conta da ansiedade. Então essas questões todas nós precisamos analisar. E o primeiro ponto que eu queria destacar aqui, em relação a este contexto de Jesus ser o pão da vida. Podemos procurar Jesus pelo que ele pode fazer, sem compreender que a maior necessidade é o próprio Jesus.
Meus irmãos, Jesus não quer apenas resolver a nossa fome. Ele quer ser o nosso alimento, amém? Essa é a verdade. Jesus, ele está declarando de uma forma bem clara. Ele não diz, eu tenho pão. Mas ele declara, eu sou o pão. Está vendo tanto que isso é sutil? Mas isso também é profundo. Jesus não está oferecendo simplesmente alguma coisa que possa satisfazer temporariamente as nossas necessidades. Ele está oferecendo a si mesmo. A multidão queria comer um pão que Jesus poderia dar, mas ele estava oferecendo ele próprio. Percebe-se, irmãos, que essa multidão que estava acompanhando Jesus estavam procurando a bênção e não o abençoador. E Jesus aqui leva essa conversa para uma dimensão espiritual, no qual ele diz, trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna. Meus irmãos, Jesus não é só aquele que serve para nós, para resolver os nossos problemas. Sim, ele pode, mas Jesus não está limitado apenas em resolver os nossos problemas. A vida de Cristo, o maior presente de Cristo não é aquilo que ele coloca em nossas mãos, mas é aquilo que ele faz em nossos corações quando nos entrega a si mesmo. Amém? Então, eu quero puxar a igreja a esse raciocínio e levar a vocês essa noite a depender mais do Senhor, a se render mais do Senhor, a ter essa fome de ter Jesus dentro de você, onde você busca-o de uma inteireza de coração, numa satisfação plena. Eu quero que vocês busquem Jesus e coloquem no seu coração, assim como o seu corpo anseia por alimento. Como nós desejamos comer, meu irmão. Essa semana nós entramos os diáconos, a liderança entrou num processo de jejum. Amado do céu. Não é fácil. O nosso corpo grita. Gente, a gente é tão pecador que eu arrependi do café, Michele. No outro dia cedo, costumar tomar meu cafezinho. Misericórdia, mano. Eu falei, Ivone, faz um chazinho. O nosso corpo anseia por comida, irmão. E a nossa alma precisa ansiar por Cristo. Esse Cristo que tem que ser o nosso maior prazer. Você já reparou tanto que comer uma picanha é gostoso, meu irmão? Aquele trem a gente fecha até os olhos, né? Ah, que saudade do PH. PH está aí? Aí, ó. Oh, saudade, né? Esse anseio que eu preciso ter por Cristo. Esse desejo de tê-lo dentro de mim. Esse desejo de alimentá-lo. Querê-lo. Para, satisfazer o meu ser. Então, amados, uma pergunta para nós, na igreja esta noite. O que está movendo o nosso coração, irmãos? Nesses dias atuais, o que se move? Por que você está aqui essa noite? Eu te pergunto, por que você está aqui? Você está aqui porque você quer ser abençoado por Cristo? Ou porque você ama a Cristo? Isso tem uma diferença, irmão. Isso tem uma diferença enorme. Se Jesus não fizesse aquilo que você está pedindo, você continuaria amando e servindo a Ele? O que move os nossos corações? Essa pergunta, queridos, revela se estamos buscando o Deus das bênçãos ou apenas as bênçãos de Deus. Segunda coisa que esse texto nos traz a uma reflexão.
Jesus não deve ser procurado apenas nas emergências. Ele precisa fazer parte da nossa rotina. Jesus ensinou: o pão nosso de cada dia dai-nos. Esse pão aqui, irmãos, é uma figura de necessidade diária. E existe aqui algo muito significativo nessa expressão, cada dia. Você trabalha cada dia? Imagino que sim. Você se alimenta todo dia? Você dorme todo dia? O que eu quero dizer, irmãos? Nossa dependência de Deus não é semanal. Não é somente no domingo. Não é somente quando estamos passando por crises. Não é somente quando eu estou perdido e não sei o que fazer. A nossa necessidade é diária. Para ter uma vida saudável, você precisa se envolver com Cristo todos os dias. Meus irmãos, em nome de Jesus, eu quero trazer um alerta para a igreja esta noite. Não tenha uma vida com Cristo somente hoje. Não tenha. Jesus, ele está declarando que ele é o pão, porque ele está se oferecendo. E esse pão a gente não consegue viver, porque ele é um alimento diário, ou seja, ele quer ser o centro. E se ele não for o centro da minha vida, eu não vou conseguir caminhar segundo os sentimentos, eu não vou caminhar segundo os meus sentimentos. Mas eu vou caminhar segundo o propósito de Deus sobre a minha vida. É outra mudança de chave. Se eu comer do pão, eu vou seguir propósito. Se eu não comer do pão, eu vou seguir meus sentimentos. Que me levam para o buraco, que me levam para uma distância do Senhor. E aonde eu consigo fazer um estrago na minha vida. Portanto, não procure Jesus apenas quando a sua vida estiver quebrada. Caminhe com Jesus para que a sua vida permaneça de pé, independentemente da resposta, amém? Caminhe com Cristo. Relacionamento com Cristo não se constrói, irmãos, na emergência. Se constrói na constância. Se você procurá-lo só no domingo, você vai morrer, meu irmão. Você morre espiritualmente. Aqui talvez sirva só como um combustível no seu tanque. Você já reparou? Uma pessoa que tem uma vida de academia. Você já reparou que quando você faz uma academia, você vai pegar peso, se você não se alimentou um dia antes, você não vai ter fraqueza? Nós temos uma professora de academia aí, não é isso? Não é verdade? Quem é que vai conseguir carregar 100 quilos, irmãos? Se você não se alimentou direito, um dia antes, aí você vai querer comer na hora. Já reparou? Você vai comer na hora. Não, vou comer agora que eu vou pegar. Não é assim, irmãos. O seu corpo precisa ser nutrido diariamente. Você precisa ter um preparo. E vida de Cristo também é assim. A vida de Cristo é como alguém que se alimenta durante vários dias. E você tem força para ter essa vida, essa contundência, essa obediência, essa razão, esse propósito para viver. Terceira coisa. Aquilo que o mundo oferece pode satisfazer momentaneamente. Mas somente Cristo pode satisfazer profundamente. A Bíblia fala que quem se alimenta de Cristo encontra uma satisfação que o mundo não consegue oferecer. Versículo 35 do capítulo 6 diz: aquele que vem a mim não terá fome, e quem crer em mim nunca terá sede. Meus irmãos, aqui Jesus está falando de uma satisfação que vai além das necessidades físicas. Ou seja, o mundo oferece muitas coisas para tentar preencher o nosso coração.
E são coisas lícitas, que são coisas boas. Que é reconhecimento, sucesso, relacionamentos, conquistas, prazeres. Isso tudo o mundo oferece e são coisas lícitas. Mas nada disso consegue ocupar definitivamente o lugar de Deus. Com certeza vocês conhecem pessoas que têm tudo, mas afinal de contas não têm nada. Existem pessoas que têm tudo, mas são depressivas. Existem pessoas que têm tudo, mas existe um vazio. Pode ter uma casa cheia, um coração vazio. Pode ter dinheiro, mas não tem paz. Pode ter pessoas e sentindo-se sozinhos. Com certeza vocês conhecem pessoas que vivem nesse estado. E o padrão desse tipo de gente, meus irmãos, é porque está com seu coração invertido. Buscando buscando as bênçãos. E não buscando o abençoador. Se Cristo não estiver em nossos corações, nem mesmo o universo inteiro poderá preencher aquilo que só Ele pode fazer. Paulo foi essa pessoa que sentiu isso na pele. Mesmo mediante aos problemas, circunstâncias desfavoráveis, ele se sentia cheio. Você já teve falta de dinheiro no bolso, irmão? Sim ou não? Levanta a mão, eu sou um deles. Ih, que multidão, gente. É assim a vida. E aí, como é que você fica? Como é que fica o seu estado psicológico? Rapaz, eu fico ruim. Não tem uma coisa pior nesse mundo do que ficar duro. Sem sabe, condições de pagar suas coisas. Está devendo. Aí seu nome está lá sendo julgado por um monte de gente. E ainda os irmãos abençoados falam, não ora, não busca a Deus. E é assim. Aí a gente fica perturbado. E é nesses momentos que a gente prova para nós qual é a visão que eu tenho de Deus. Qual é o padrão de vida que eu tenho com Cristo. Isso me faz refletir, irmãos. Por quê? Porque Paulo viveu isso. Vamos ler Filipenses 4, 11 e 13. Filipenses 4, 11 e 13. Digo isto, não por causa da pobreza. Olha aí, irmãos. Porque aprendi a viver contente em toda e qualquer... Gente, isso é tão sério. Isso é tão profundo. Porque, cara, uma coisa é você ouvir uma pessoa falar. Mas outra coisa é o cenário mudar, você viver isso. Talvez só aqueles que vivem uma situação de pobreza, consegue imaginar o que o Paulo está vivendo nesse momento. E ele disse, aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Isso faz-me olhar mais profundamente para Paulo. Gente, imagine Paulo hoje pregando o evangelho. Como é que estaria a igreja dele? Lotada. Talvez Paulo poderia ser adorado mais do que Jesus nos dias atuais. E como esse homem morreu? Está vendo? O tipo de alimento que ele estava tendo. O que ele se alimentava todos os dias. Está vendo o olhar, o coração de Paulo? Mediante ao evangelho de Cristo que estava em seu coração. Versículo 12. Tanto sei estar humilhado como também ser honrado.
de tudo e em todas as circunstâncias. Já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso. Vamos ler todos juntos? Tudo posso. Ele não disse isso de boca para fora, meu irmão. Ele disse porque ele estava cheio, alimentado. Um pão diário. Um pão que satisfazia a sua alma. Para a gente terminar, eu queria fazer apenas 3 perguntas. Quando estou bem, continuo procurando Jesus? Sim ou não? Quando oro, estou procurando a bênção ou o abençoador? Como você está orando? Quem você está procurando? A bênção ou o abençoador? Jesus é parte da minha vida ou o centro da minha vida? Essas são 3 perguntas que precisamos meditar nessa noite. Eu termino aqui. Jesus é o pão da nossa vida. Vamos ficar de pé? Não faça de Jesus um remédio que você usa quando está doente. Faça dele o pão de cada dia que você precisa para viver. Ele é o pão que sustenta a nossa caminhada. Que tipo de pão nós estamos comendo, irmãos? Qual é o alimento que está nutrindo a nossa alma? Isso é tão maravilhoso, irmãos. Ele é tão maravilhoso, você sabe por quê? Porque a vida ela é difícil. É impossível nós vivermos sem Jesus. Creio que todos nós passamos por insatisfações. Passamos por tantos problemas, por tantas crises. E não é errado passarmos por isso. Não é errado. Mas a grande questão é, aonde nós estamos permanecendo? Eu queria que você orasse. Que você conversasse com Cristo. E que você, de certa forma, pudesse confessar a Ele. Como é que está o seu coração hoje? Quem é Ele? Quem é Ele para você? Ele é o supridor das suas necessidades? Ou o Senhor da sua vida? O centro da sua vida? Eu sou o pão. Ele declara. Feche seus olhos. Senhor, nós bendizemos o Teu nome. Nós estamos aqui diante da Tua pessoa. Tu és aquele que se declarou que é aquele que sustenta a nossa alma. Tu és aquele que declarou que o nosso coração tem que estar voltado para Ti. Que o Senhor é suficiente para nós. Que se nós buscarmos o Senhor com inteireza de coração, fazendo do Senhor o centro das nossas vidas, muitas coisas mudarão no nosso ser. Eu quero rogar a Ti, Senhor, que a Tua igreja possa ter essa vida que busca o Senhor, de uma maneira, Senhor, muito intensa, mas com muito amor, sem negligenciar o nosso coração, mas com inteireza de coração, Senhor,
Porque o Senhor é a resposta da nossa alma, a resposta da nossa vida. Tu és a suficiência de um ser humano. Tu és aquele, Senhor, que não veio apenas para nos salvar, mas Tu és aquele que se manifestou para fazer de nós as pessoas que glorificam o Teu nome a todo tempo. E aquele que manifesta o Teu nome a todo tempo é aquele que tem uma vida de alegria e paz. Por isso que o Teu Espírito Santo, o Consolador, foi enviado até nós, para termos uma vida de alegria e paz. Uma paz em meio a circunstâncias desfavoráveis. E eu sei que é a centralidade do Senhor em nossas vidas que nos traz esta realidade, esta concepção, Senhor. Eu rogo a Ti, Senhor, que os nossos olhos estejam voltados apenas e somente para Ti. Que os nossos corações estejam rendidos. E que a fome que nós podemos ter aqui, a partir desta noite, seja apenas e somente do Senhor. Que seja assim nas nossas vidas, Pai. Que seja assim na vida da Tua igreja. E que o Teu nome seja engrandecido e glorificado. Amém e amém.